Fala aí pessoal, começando aqui mais uma aula e hoje para terminar o assunto de cilindro. Para terminar, ficou faltando falar do volume. O volume do cilindro é o tema da nossa aula de hoje. Então a gente já tem aqui uma imagem que eu estou colocando para exemplificar, né, como é que a gente vai chegar aí na expressão de calcular o volume do nosso cilindro. Repara que aqui eu tenho dois sólidos colocados lado a lado, meu sólido 1 e o meu sólido 2. O meu sólido 1, a gente já pode notar que é um cilindro, enquanto que o meu sólido 2, ele é um prisma, ok? Eles estão apoiados aqui em um plano alfa, certo? E a área da base desses dois sólidos, que eu estou destacando aqui agora, elas são iguais. Então, a base desse cilindro aqui, esse círculo, ela tem a mesma área que a base desse meu prisma aqui, que é esse meu quadrilátero, ok? Outra coisa em comum é que a altura desses dois sólidos, ela é a mesma. Então, eu tenho dois sólidos diferentes com a mesma área de base, apoiados em um plano alfa e com a mesma altura. Por que eu tenho essa situação aqui? Porque o princípio de Cavalieri ajuda a gente a identificar o volume de um determinado sólido. Basta a gente fazer o quê? Traçar aqui um outro plano paralelo ao plano da base. Então, eu tenho o meu plano beta paralelo ao plano alfa. Você observa aqui que não há pontos em comum entre esses dois planos. Esse plano beta, ele corta os meus dois sólidos ao mesmo tempo. Quando ele corta, ele faz um pequeno corte ali, uma seção. Vamos destacar aqui, ó. Ele gera um novo círculo aqui, ó, tá vendo? E gera um novo quadrilátero aqui, ó. E o que o princípio de Cavalieri diz? Que se essas áreas aqui forem iguais, significa que o volume desses dois sólidos eles são iguais. Então a gente consegue mostrar isso através do princípio de Cavalieri, que o volume desse cilindro ele é igual ao volume desse meu prisma. E a gente já viu anteriormente que o volume, vamos tirando todos esses riscados aqui agora, que o volume do prisma ele é a área da base vezes a altura. Esse é o volume do prisma, certo? Então, se esse cilindro aqui ele tem o mesmo volume que esse meu prisma, significa que o volume de um cilindro, vamos colocar aqui, o volume de um cilindro, ele vai ser a mesma coisa que o volume do prisma, a área da base vezes a altura, ok? Então, quando você consegue colocar dois sólidos lado a lado e o corte aqui feito por um plano paralelo à base gera áreas congruentes, você tem que esses sólidos eles possuem o mesmo volume. Então, eu posso utilizar a mesma fórmula aí de volume do prisma para o meu cilindro. Então, nesse exemplo aqui, ó, que eu quero determinar o volume desse cilindro aqui, eu vou utilizar essa fórmula. Eu preciso da altura dele, que é 10 centímetros, e eu preciso da área da base dele. A gente sabe que a base de todo cilindro é um círculo. Então, a área da base é dada pela fórmula da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. O raio, nesse caso aqui, ele está dando o diâmetro. Então, o raio é a metade, ou seja, 4 centímetros. Então, a área da base vai ser igual a π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16,
então a base tem uma área de 16π, certo? E o volume desse cilindro, vamos botar só um Czinho aqui, é essa área da base, 16π, vezes a sua altura h, que é 10 centímetros. Então, 16 vezes 10 é igual a 160 vezes ainda o π, então 160π. Você pode estar trocando π aí por 3,14 para obter um valor aí mais aproximado desse volume, mas aqui eu vou parar o meu cálculo dessa forma, deixando aí o valor indicado, ok? Lembrando que como é volume, então isso daqui vai estar em centímetros cúbicos, ok? Então, um exemplozinho bem fácil, bem simples, só para a gente aplicar aí a fórmula do volume do cilindro. Vamos fazer mais um? Nesse nosso exemplo 4, ele tem um cilindro circular reto, com 10 centímetros de altura, e a base com 12 centímetros de diâmetro. Eu quero a área lateral, a área total e o volume do cilindro. Então, aqui a gente vai calcular aí todas essas etapas que a gente estudou do cilindro nessas duas aulas. Começando pela área lateral. A área lateral é dada por 2π vezes o raio vezes a altura. Então, a área lateral desse cilindro vai ser 2 vezes o π, que não vou trocar nada ainda, vezes o raio r, de novo está sendo dado o diâmetro, 12 de diâmetro significa que são 6 centímetros de raio. O raio é sempre a metade do diâmetro. E a altura dele, 10 centímetros. Então, a área lateral aqui, 2 vezes 6 é 12, vezes 10, 120π. Ok? Então, já temos aí o primeiro resultado. Agora, ele quer a área total. Para eu calcular a área total, eu preciso saber da área da base também, porque a área total é a área lateral juntando com a área da base. Então, vamos calcular aqui primeiro a área da base. A base de todo cilindro é um círculo, então eu vou calcular a área de um círculo, πr ao quadrado. De novo aqui, vou repetir o π. O raio eu já sei que é... Opa, o raio eu já sei que é 6 centímetros, então 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, então eu tenho que a base é 36π. Ou seja, vamos dividir aqui de novo, a área total vai ser igual à área lateral, que é 120π, mais a área da base. Vamos lembrar que são duas bases que o cilindro tem, né? Então, esse resultado aqui eu vou multiplicar por 2, vai dar 72π. 120 mais 72π é igual a 192π. E aí depois você pode estar trocando o π por 3,14, fazendo a multiplicação para pegar um valor mais aproximado aí. Eu não estou trocando π aqui porque tanto esse exemplo quanto o outro não deram valor de π. Então, deixa aí subentendido que você não precisa fazer essa substituição. Quando o exercício ele dá, use π igual a 3,14. Aí você obrigatoriamente tem que substituir. Como o exercício não deu o valor de π para a gente usar, está indicando que você não está precisando fazer essa substituição, tá? A não ser que alguma coisa no meio do cálculo realmente obrigasse a gente a isso. Por enquanto, até agora não tem nada, então eu estou deixando o π mesmo aí indicado. E por fim, falta aí fazer o volume, que é a área da base,
vezes a altura. A área da base a gente já tem aqui que é 36. Então, vai ficar 36π vezes a altura, que é 10 centímetros. 36 vezes 10, 360π. Esse é o volume do cilindro. Então, a gente tem aí a área em centímetros quadrados e o nosso volume aqui em centímetros cúbicos, ok? Então, isso daí foi só para a gente fechar, só para a gente falar rapidinho um pouquinho do cilindro e do volume. Dúvidas, sugestões, deixem aí comentários, mensagens, que eu vou respondendo assim que possível. Bora fazer exercício para a gente praticar e fechar essa parte de cilindros aí para depois falarmos de mais alguns sólidos. Bons estudos aí para vocês. Até a nossa próxima aula.